Existem segredos que famílias guardam por gerações no interior brasileiro. Segredos que envolvem correntes, porões trancados e transformações que só acontecem na lua cheia. E existem perigos reais que espreitam na mata. Homens que observam crianças, que esperam o momento certo, que nunca são capturados. Hoje vou contar duas histórias da roça. Uma de uma criança que está sendo observada por alguém, que mora escondido no mato há meses e ninguém consegue pegar. E outra de um neto que descobriu que o avô era lobisomem e a avó escondia isso há 43 anos. Uma história te deixará com medo de olhar para o mato. A outra vai partir seu coração. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Tem um homem morando no mato atrás da fazenda onde eu moro com meus pais. E eu vi ele várias vezes. E toda vez que eu conto para os adultos, eles dizem que é imaginação. Mas não é. Ele existe. Ele é real. E eu sei porque ele me olha de volta. Moro numa fazenda com meus pais. E meu irmão mais novo. Meu pai trabalha cuidando do gado. E minha mãe ajuda na casa-sede. A gente mora numa casa de caseiro, perto da mata. E eu sempre brinco no quintal. E às vezes entro um pouquinho no mato, quando meus pais não estão olhando. Eu tenho 8 anos e sei que não pode ir muito longe sozinha. Mas gosto de explorar, procurar passarinho, pegar graveto para fazer estilingue. Essas coisas que criança faz. E conheço bem a beirada da mata, perto de casa. Foi numa tarde de sábado, uns 2 meses atrás, que vi ele pela primeira vez. Eu estava brincando perto das árvores. Tinha achado um formigueiro grande e estava vendo as formigas trabalhando. E escutei um barulho de galho quebrando mais para dentro do mato. Olhei e vi um homem parado entre as árvores me olhando. Ele estava longe, uns 20 metros talvez, mas dava para ver que era uma pessoa. Um homem adulto, magro, com roupa escura e suja, cabelo comprido e barba grande. Fiquei parada olhando para ele e ele ficou parado olhando para mim. E a gente ficou assim uns segundos. E eu senti um frio na barriga, aquela sensação de que algo está errado, e saí correndo de volta para casa. Contei para minha mãe que tinha visto um homem no mato. E ela disse que devia ser algum trabalhador da fazenda, que tinha muita gente que trabalhava lá. E que eu não devia ter medo, mas eu sabia que não era trabalhador. Trabalhador não fica escondido no mato, olhando criança. No dia seguinte, domingo, meu pai estava consertando a cerca do quintal e eu fui ajudar. E enquanto ele martelava, eu olhei para o mato e vi o homem de novo, no mesmo lugar, parado entre as árvores olhando para nossa casa. Puxei a camisa do meu pai e apontei. Olha, pai, tem um homem ali. E quando meu pai olhou, o homem já tinha sumido. Tinha se escondido rápido e meu pai não viu nada. E disse para eu parar de inventar história. Mas eu não estava inventando. Eu vi e comecei a prestar mais atenção. E nos dias seguintes vi ele mais vezes, sempre na beirada do mato, sempre parado olhando. E sempre sumia rápido quando algum adulto chegava perto. Percebi que ele só aparecia quando eu estava sozinha, ou quando os adultos estavam distraídos, e isso me deixou com mais medo ainda, porque parecia que ele estava me observando, esperando o momento que eu ficasse sozinha. Uma tarde depois da escola, minha mãe estava estendendo roupa no varal, e eu estava brincando de boneca no quintal. E vi o homem de novo, mas dessa vez ele estava mais perto, só uns 10 metros da cerca, agachado atrás de um arbusto olhando para mim. Consegui ver ele melhor. A roupa era velha e rasgada, as mãos sujas de terra, o cabelo cheio de folha e graveto, e o rosto magro com olhos fundos que ficavam fixos em mim sem piscar. Fiquei com tanto medo que larguei a boneca e corri para perto da minha mãe. E quando olhei de novo, ele tinha sumido. E minha mãe perguntou o que aconteceu. E eu disse que tinha visto o homem de novo.
e ela suspirou e disse que eu precisava parar com essas histórias de homem no mato. Mas naquela noite, quando estava deitada na cama tentando dormir, escutei um barulho vindo do quintal. Era como se alguém estivesse andando devagar pela grama. E olhei pela janela do meu quarto, que dava para o quintal. E vi ele, o homem do mato. Estava no nosso quintal, andando devagar perto da cerca, olhando para casa. E meu coração disparou. Ele tinha saído do mato, tinha entrado no nosso quintal. Estava perto demais. Fui acordar meus pais, mas quando voltei com meu pai na janela, o homem já tinha ido embora. E meu pai ficou bravo comigo por acordar ele no meio da noite, por causa de imaginação. No dia seguinte, contei para o meu irmão, ele tem 6 anos, e disse para ele não ir perto do mato sozinho, que tinha um homem estranho lá, e ele ficou com medo e prometeu não ir. Mas na escola, contei para minha melhor amiga, a Júlia, que mora numa fazenda vizinha, e ela disse que já tinha ouvido os pais dela conversando sobre um homem que vivia no mato, que ele era louco, que tinha fugido de algum lugar e estava se escondendo. Isso me deixou ainda mais apavorada, porque confirmava que ele era real, que não era minha imaginação e que ele era perigoso. Comecei a ter medo de brincar no quintal. Sempre olhava para o mato antes de sair de casa, e várias vezes via ele lá, parado entre as árvores, sempre me observando. Uma tarde meu pai saiu para trabalhar. Minha mãe foi na casa-sede ajudar numa festa e deixou eu e meu irmão em casa, sozinhos, por 1 hora. Disse para não sair do quintal e para trancar a porta. Eu e meu irmão estávamos assistindo televisão quando escutamos um barulho na porta dos fundos. Era alguém mexendo na maçaneta tentando abrir. E meu irmão começou a chorar baixinho, e eu mandei ele ficar quieto. Fui devagar até a janela da cozinha e olhei, e vi o homem do mato parado na porta dos fundos. Ele estava tentando abrir, mas estava trancada, e ele ficou ali uns minutos tentando, e depois foi embora. Quando minha mãe voltou, contei tudo chorando. Disse que o homem tinha tentado entrar na casa, e ela ficou assustada dessa vez. Pegou o telefone e ligou para o meu pai. E meu pai voltou rápido e foi olhar no mato com mais 2 trabalhadores da fazenda. Eles procuraram por mais de 1 hora, mas não encontraram ninguém. Não encontraram nenhum sinal de que alguém estava morando lá. Mas eu sabia que ele estava lá. Só estava escondido. Meu pai conversou com o dono da fazenda e colocaram mais trabalhadores para vigiar a área. E durante uns dias não vi mais o homem. E achei que ele tinha ido embora. Mas 1 semana depois, de manhã cedo, antes da escola, eu estava escovando o dente no banheiro e olhei pela janela pequena que dava para o lado da casa. E ele estava ali, do lado de fora da janela, agachado olhando para dentro, olhando diretamente para mim. Gritei alto. E meu pai veio correndo, pegou um facão que tinha na cozinha e saiu pela porta da frente correndo. Mas quando deu a volta na casa, o homem já tinha fugido para o mato. Dessa vez meu pai viu as pegadas na terra embaixo da janela, pegadas de pé descalço, e pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia veio no mesmo dia, 2 policiais. E meu pai mostrou as pegadas e contou tudo o que eu tinha falado. E os policiais levaram a sério. Disseram que iam fazer ronda na área, que poderia ser algum foragido ou morador de rua perigoso. Fizeram busca no mato com mais gente, quase 10 homens procurando, e encontraram um abrigo improvisado bem escondido, feito com lona e galhos. Tinha resto de comida roubada, embalagens de bolacha e pão. E tinha roupas velhas. Mas o homem não estava lá. Tinha fugido quando viu a movimentação e não conseguiram pegar ele. Os policiais orientaram meus pais a manter portas e janelas trancadas, a não deixar eu e meu irmão sozinhos, e disseram que iam aumentar o patrulhamento na região. Durante 2 semanas não vi mais o homem.
e comecei a me sentir mais segura, achando que ele tinha ido embora de vez, mas continuava com medo de olhar para o mato. Até que numa tarde, estava brincando no quintal perto da minha mãe, que estava regando as plantas, e meu irmão estava do outro lado do quintal com o cachorro. Olhei para o mato e vi o homem de novo, mas dessa vez ele não estava escondido. Estava parado na beirada da mata, mais perto do que nunca, e estava me olhando fixamente. Fiquei paralisada olhando para ele, e ele fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Levantou a mão devagar e acenou para mim, um aceno lento e estranho, e abriu um sorriso torto que me gelou por completo. Gritei chamando minha mãe e apontei para o mato, e minha mãe viu ele dessa vez. Viu o homem parado ali acenando, e ela pegou eu e meu irmão e correu para dentro de casa, trancando todas as portas e ligando para o meu pai. Meu pai chegou em minutos com outros trabalhadores, todos armados com facão e enxada, e foram atrás do homem no mato, e dessa vez quase pegaram ele. Meu pai viu ele correndo entre as árvores. Disse que era um homem magro, sujo, que corria rápido feito bicho. Perseguiram ele por quase 1 quilômetro, mas ele conhecia o mato melhor e conseguiu escapar. E nunca mais conseguiram achar o abrigo dele. Parecia que ele mudava de lugar toda hora. Depois desse dia, meus pais ficaram muito mais cuidadosos. Não me deixavam mais brincar no quintal sozinha. Sempre tinha um adulto por perto. E meu pai começou a dormir com um facão embaixo da cama. O dono da fazenda contratou um segurança para ficar de plantão à noite, e a polícia aumentou a ronda, mas o homem parecia ser fantasma, aparecia e sumia. Eu continuei vendo ele, várias vezes, sempre de longe, sempre me observando, e toda vez que eu via, contava para os adultos, e eles iam olhar, mas nunca conseguiam pegar ele. Até hoje, 2 meses depois daquela primeira vez que vi, ele ainda está no mato. Eu vejo ele pelo menos uma vez por semana, sempre parado entre as árvores, sempre me olhando. Meus pais estão pensando em mudar de casa, procurar emprego em outra fazenda, porque não conseguem pegar o homem e não dá mais para viver com medo. A polícia disse que pode ser um morador de rua com problemas mentais, ou pode ser alguém fugindo de algo, ou pode ser alguém perigoso observando a casa para assaltar. Mas eu sei o que ele quer. Mesmo sendo criança, eu sei. Ele quer me pegar. Ele fica me observando, esperando o momento que eu fique sozinha, esperando uma chance. E o que mais me assusta não é que ele exista, porque agora os adultos acreditam. O que me assusta é que ninguém consegue pegar ele. Ele conhece o mato melhor que todo mundo. Ele se esconde, ele foge, ele sempre volta. E toda vez que olho para a mata, lá está ele, parado entre as sombras das árvores, me olhando de volta, sempre me olhando, como se estivesse esperando, como se soubesse que uma hora vai conseguir o que quer. Então, se você tem filho e mora perto de mata, presta atenção se a criança falar que viu alguém estranho, porque nem sempre é imaginação. Às vezes, tem gente morando escondida no mato, observando, esperando. E se a criança insistir que viu alguém, acredita nela, porque quando um adulto finalmente acreditar, pode ser tarde demais. Eu sei que ele ainda está lá, eu vejo ele, e ele me vê. E um dia, se eu bobear, se eu esquecer de olhar antes de sair, ele vai estar mais perto, e talvez não dê tempo de correr. Essa foi a primeira história de uma criança que ainda está sendo observada, que ainda vê aquele homem no mato e que ninguém consegue proteger completamente. Mas prepare-se, porque a próxima história é completamente diferente. É sobre um segredo de família que envolve correntes, um porão trancado e uma transformação que acontece todo mês há mais de 40 anos. Mas antes de continuar, se você está gostando, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Segundo relato.
Descobri que meu avô era lobisomem quando fui visitar meus avós na fazenda. E escutei barulhos estranhos vindo do porão no meio da noite. E quando desci para ver o que era, encontrei meu avô acorrentado, se transformando. E minha avó guardou esse segredo por mais de 40 anos, protegendo ele. Meus avós moram numa fazenda antiga no interior, longe de tudo, numa casa grande de madeira que meu avô construiu quando se casaram nos anos 70. E eu sempre passei férias lá quando era criança, mas tinha anos que não visitava porque moro longe e trabalho muito. Em julho de 2023, finalmente consegui tirar uns dias de folga e decidi visitar eles. Minha avó tem 81 anos e meu avô 83. E queria passar um tempo com eles porque a idade estava pesando. Cheguei numa sexta-feira à tarde, dirigi quase 5 horas até a fazenda. E eles ficaram muito felizes com a visita. Minha avó preparou lá fora um jantar enorme, meu prato preferido, e ficamos conversando até tarde, relembrando histórias antigas. Dormi no quarto de hóspedes que fica no segundo andar da casa, o mesmo quarto onde dormia quando era criança, e a casa estava exatamente como lembrava, cheia de móveis antigos, fotos nas paredes, aquele cheiro de casa de vó. Naquela primeira noite dormi tranquilo. Acordei tarde no sábado, tomei café com meus avós, passei o dia ajudando meu avô a consertar uma cerca e conversando com minha avó na cozinha, enquanto ela fazia bolo. Percebi que meu avô estava mais quieto que o normal, mais sério. E quando perguntei se ele estava bem, minha avó respondeu por ele, dizendo que ele estava cansado, que a idade pesava. Mas não pareceu só cansaço, parecia preocupação. No final da tarde, minha avó fez questão de servir jantar cedo, por volta das 6 da tarde, e disse que eles costumavam dormir cedo, que eu ficasse à vontade, mas que não me assustasse se escutasse barulhos à noite, que a casa velha fazia muito barulho com o vento. Achei estranha essa observação, mas não dei muita importância. Agradeci o jantar e fui assistir televisão na sala, enquanto meus avós subiam para dormir por volta das 8 da noite. Fiquei acordado até meia-noite assistindo o filme, depois subi para o quarto de hóspedes e por volta da 1 da manhã, estava quase pegando no sono quando escutei um barulho vindo de baixo. Era um barulho metálico, como correntes sendo arrastadas. Ting, ting, ting. E depois um gemido abafado, grave, que parecia de dor ou esforço. Sentei na cama e fiquei escutando. E o barulho continuava. Correntes, gemidos. E agora o que parecia ser algo arranhando madeira. E lembrei que a casa tinha um porão, uma parte antiga embaixo da cozinha, que sempre ficava trancada. Levantei, coloquei uma calça e desci devagar. A casa estava escura e silenciosa, exceto pelos barulhos que vinham do porão. E quando cheguei na cozinha, vi que a porta do porão estava fechada, mas não trancada. Havia uma fresta de luz vindo por baixo. Os barulhos estavam mais altos agora. Correntes, gemidos, arranhaduras e algo mais. Uma respiração pesada e ofegante, quase animal. Abri a porta devagar. Havia uma escada de madeira descendo para o porão e luz de uma lâmpada fraca iluminava lá embaixo. E os barulhos pararam por um momento, como se quem quer que estivesse lá embaixo tivesse percebido que a porta abriu. Desci a escada devagar, meu coração batendo rápido, e quando cheguei embaixo e virei a esquina, vi uma cena que nunca vou esquecer. Meu avô estava no centro do porão acorrentado, correntes grossas de ferro presas nos pulsos e tornozelos, e as correntes presas em argolas fincadas nas vigas de madeira do teto e nas paredes de pedra, e ele estava em processo de transformação. O corpo dele estava contorcido, a pele esticada de forma anormal, pelos grossos e escuros brotando dos braços e costas, o rosto alongado, a mandíbula se projetando para frente, os dentes crescendo e ficando pontiagudos, as mãos
se transformando em garras. Ele me viu e fez um som que era meio gemido, meio rosnado. Os olhos dele eram os olhos do meu avô, mas ao mesmo tempo não eram. Havia algo selvagem ali, algo animal. Fiquei paralisado na escada, olhando aquela cena impossível. Meu avô se transformando em lobisomem na minha frente, acorrentado no porão, e escutei passos atrás de mim, e me virei. Era minha avó descendo a escada. Ela estava vestida com camisola e roupão, e quando me viu ali embaixo, suspirou fundo e disse em voz cansada: "Você não devia ter descido?" Não consegui falar nada. Só apontei para o meu avô e olhei para ela esperando explicação. E ela fechou os olhos por um momento. Depois fez sinal para eu subir. "Vamos conversar lá em cima. Aqui não é seguro quando ele está assim." Subi atrás dela e fomos para a cozinha. Ela fechou a porta do porão e trancou com uma chave que tirou do bolso do roupão. Sentou na mesa e fez sinal para eu sentar também. E ela começou a contar. Disse que meu avô era o 7º filho homem de uma família de 7 filhos homens. E segundo a lenda, o 7º filho de uma sequência de 7 vira lobisomem. E meu avô nasceu assim, carregando essa maldição. Ele descobriu o que era aos 13 anos, na primeira lua cheia, depois que completou 13. Acordou no meio da mata, sem roupa, com sangue nas mãos, sem lembrar de nada da noite anterior. Foi acontecendo mais vezes. Toda lua cheia, ele se transformava, e com o tempo aprendeu a se controlar um pouco, a se trancar antes da transformação para não machucar ninguém. Conheceu minha avó aos 22 anos, se apaixonaram, e ele contou para ela a verdade antes de casarem. Deu a ela a chance de ir embora, mas ela decidiu ficar. Disse que amava ele e que iam encontrar um jeito de lidar com isso. Casaram. Construíram a casa na fazenda, propositalmente isolada, longe de vizinhos. E meu avô construiu o porão especialmente para isso, com correntes fortes, paredes grossas, uma prisão para ele mesmo. Todo mês, quando a lua cheia se aproximava, ele descia para o porão na noite da transformação. Minha avó o acorrentava, trancava a porta e ficava acordada a noite toda vigiando. E de manhã, quando ele voltava ao normal, ela descia, soltava ele, cuidava dos ferimentos que as correntes causavam. E nunca, em mais de 40 anos de casados, ninguém descobriu. Tiveram minha mãe. Criaram ela sem que ela nunca soubesse. Sempre encontravam desculpas para não ter visitas nas noites de lua cheia. Diziam que meu avô viajava a trabalho, ou que ele ficava doente, qualquer coisa para proteger o segredo. E depois eu nasci, passei férias na casa deles dezenas de vezes, e meus avós sempre planejavam minhas visitas para não coincidir com lua cheia. Sempre davam desculpas, sempre protegeram o segredo. Até aquela noite, a primeira vez em 43 anos que alguém da família descobria. Fiquei sem palavras processando tudo aquilo. Meu avô, o homem que me ensinou a pescar, que me levava no ombro quando eu era pequeno, que me contava histórias, era um lobisomem. Perguntei para minha avó se ele era perigoso durante a transformação e ela disse que sim, muito. Que quando transformado ele não reconhecia ninguém. Era puro instinto animal, violento, forte. Por isso, as correntes. Disse que já tinha acontecido dele quase quebrar as correntes algumas vezes, que era aterrorizante, mas que ela nunca tinha abandonado ele, nunca tinha contado para ninguém, porque amava ele acima de tudo. Perguntei se minha mãe sabia, e ela disse que não, que ninguém sabia além dela e agora eu. E me fez prometer que não ia contar para ninguém, que ia guardar o segredo, porque se alguém descobrisse, iam querer prender meu avô, estudar ele, ou coisa pior. Prometi que ia guardar o segredo e perguntei se podia ver ele de manhã, quando voltasse ao normal. E ela disse que sim, que ele ficaria envergonhado, mas que podíamos conversar. Voltei para o quarto
mas não consegui dormir. Fiquei ouvindo os barulhos do porão a noite toda, as correntes, os rosnados, os arranhos na madeira, sabendo que era meu avô lá embaixo lutando contra a transformação. De manhã cedo, por volta das 6, escutei minha avó descendo pro porão e desci também, e encontrei ela soltando meu avô das correntes. Ele estava nu, coberto de suor, tremendo, com marcas profundas nos pulsos e tornozelos onde as correntes tinham pressionado a noite toda. E quando me viu ali, baixou a cabeça envergonhado. Minha avó colocou um cobertor nele e ajudou ele a sentar numa cadeira velha que tinha no porão. E eu me aproximei devagar e agachei na frente dele. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Estava com vergonha, com medo que eu tivesse nojo dele, com medo que eu fosse embora e nunca mais voltasse. Mas eu segurei a mão dele e disse que estava tudo bem, que nada tinha mudado, que ele ainda era meu avô, que eu ainda amava ele do mesmo jeito. Ele chorou, um homem de 83 anos chorando feito criança, aliviado, e minha avó também chorou, e ficamos ali os três abraçados no porão naquela manhã. Meu avô me contou mais detalhes. Disse que a transformação doía muito, que era como se todos os ossos quebrassem e se remontassem, que ele perdia toda a consciência humana durante a transformação, que era só instinto animal. Disse que o pior não era a dor física, era o medo constante de machucar alguém, de perder o controle, de um dia as correntes não serem suficientes. Disse que tinha pensado em se matar várias vezes quando era jovem, que não queria viver assim, mas que minha avó o convenceu a continuar, que encontraram uma forma de controlar, que construíram uma vida juntos apesar da maldição, e que agora, velho, as transformações estavam ficando mais fracas, o corpo já não tinha a mesma força, e ele achava que talvez nas próximas luas cheias não se transformasse mais, que talvez a maldição estivesse terminando com a idade. Passamos o resto do fim de semana conversando sobre isso, sobre como eles lidaram com o segredo todos esses anos, sobre os sacrifícios que minha avó fez por amor, sobre o medo constante que eles viviam. E entendi que aquilo não era só uma história de lobisomem, era uma história de amor, de uma mulher que escolheu ficar ao lado do homem que amava, mesmo sabendo que ele carregava uma maldição, que o acorrentava todo mês, que cuidava dele, que protegia ele, que guardou o segredo a vida inteira. Quando fui embora no domingo à tarde, abracei meus avós com mais força, com mais carinho, porque agora sabia o quanto eles tinham enfrentado juntos, o quanto aquele amor era real e profundo. E prometi voltar mais vezes, ficar mais tempo, e prometi que o segredo estava seguro comigo. Voltei para casa e fiquei pensando em tudo aquilo, em como a gente nunca sabe o que as pessoas escondem, que tipo de batalha elas enfrentam em silêncio, que tipo de segredo carregam por amor. E toda lua cheia agora eu olho para o céu e penso no meu avô, acorrentado no porão da fazenda, e na minha avó, vigiando a porta a noite toda, protegendo ele como sempre fez. Meu avô faleceu 6 meses depois daquela visita, em janeiro de 2024. Morreu dormindo, em paz, na cama ao lado da minha avó, depois de mais de 40 anos de casamento. Minha avó me ligou para contar e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que ele tinha morrido em lua nova, entre transformações, como ser humano, não como lobisomem, e que ela estava grata por isso. No enterro, enquanto as pessoas comentavam que vida tranquila meu avô tinha tido. Que sorte de viver tantos anos em paz no interior. Eu olhei para minha avó e a gente trocou um olhar. Um olhar que dizia: a gente sabe a verdade. A gente sabe o que ele enfrentou, o que nós enfrentamos. E o segredo continua sendo só nosso, meu, da minha avó.
E agora seu que está lendo isso, porque algumas histórias precisam ser contadas para mostrar que monstros existem, mas que amor também existe. E às vezes, o amor é forte o bastante para acorrentar os monstros e manter todo mundo seguro. Então, se você ouvir histórias de lobisomem, de sétimo filho, de transformações na lua cheia, não descarte como lenda, porque tem família no interior que guarda segredos assim há gerações. Tem gente que ama tanto que é capaz de acorrentar a própria pessoa amada toda lua cheia para proteger ela e proteger os outros. E se você tem alguém na sua família que some em certas noites, que tem comportamento estranho, que esconde algo, talvez seja só privacidade, mas talvez seja algo mais, algo que eles carregam sozinhos, esperando que alguém descubra, e mesmo assim, continue amando. Duas histórias da roça, duas famílias, dois tipos completamente diferentes de terror. Um perigo real ainda acontecendo e um segredo de amor guardado por décadas. Se essas histórias te impactaram, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama terror e inscreva-se no canal. E lembra, se você tem filho e ele falar que viu alguém estranho, acredita, porque nem sempre é imaginação. Se você tem coragem, fique comigo.